Você sabia que 50% já do resultado do seu pomar comercial de produção de abacate começa aqui, não só na formação das mudas, mas sim também na questão do transporte, do carregamento, do manuseio que é feito. Eu vou estar trazendo para vocês, produtores, na prática, o carregamento dessas mudas de abacate que vão subir para o estado do Pará e vão andar mais de 2.900 km de distância. Estamos na cidade de Limeira hoje, pessoal, e hoje vamos fazer o carregamento das mudas de abacate do segmento comercial. Um total de 1.300 mudas que vai para o município que fica localizado no estado do Pará, vai para o segmento comercial. E a gente sempre fala que o bom projeto na cultura do abacate não é apenas só formar mudas de qualidade, muda certificada, ou que após o plantio seja bem feito os manuseios com manejos voltados à cultura do abacate, mas também a forma que a gente vamos fazer o carregamento, a forma que a gente vamos manusear essas mudas é importante, porque não adianta nada a gente formar mudas de boas qualidade, como essa daqui, sendo que no meio do trajeto há a possibilidade de você acabar afetando a parte estrutural, principalmente nessa ocasião onde que você já vai ter acima de 2.900 km de distância onde que está o viveiro até a propriedade do produtor rural. Então você tem que pôr na ponta do lápis, fazer um bom planejamento nessa questão do transporte das mudas também, principalmente se a sua propriedade está muito longe. Acima de 1.000 km a gente já precisa ter um certo tipo de caminhão voltado com questões específicas para o transporte das mudas. Nesse caso aqui são variedades de abacate da variedade Breda, Geada, Fortuna, Quintal, abacate raiz e margarida que vão ser cultivados nessa propriedade no Pará. Então a gente vamos fazer o máximo aqui de manuseio com cuidado. Primeiramente dentro do viveiro, como vocês podem observar, os lotes já estão separados, como vocês podem observar aqui. É sempre bom a gente ter o lote, abacate Breda, como está aqui, ó, destinado já, marcado nesse lote, porque na hora de descarregar na propriedade, a gente precisa primeiramente identificar qual que é a variedade para ir a campo. Então aqui a gente tem um lote de abacate Breda, nesse segundo lote aqui já é a variedade Quintal, separado, e a gente sempre deixa já organizado para ir para os caminhão. Como vocês podem observar aqui, a gente já tem esse lote preparado, pronto. Sempre bom também no carregamento, antes de fazer o carregamento, deixar essas plantas mais úmidas para que ela tenha umidade até chegar no seu destino final. E aqui a gente passa para o outro lado. E aqui a gente já tem um outro lote de geada, né? Então a gente já está com os lotes preparados para onde que vai ser colocado no caminhão, e assim a gente ter já uma programação das variedades que vão entrar dentro do caminhão na sequência correta, e assim não ter nenhum tipo de mistura dentro do caminhão também. Então é sempre bom você, produtor, identificar que não adianta nada gastar um bom dinheiro de uma boa muda que foi bem formada, que tem um potencial muito grande de formação do campo, não só na questão de pegamento, mas na questão de formação do pomar. Mas na hora de fazer esse carregamento, você acabar optando por fazer um carregamento mais simples ou um carregamento mais barato, e você acabar perdendo a estrutura da sua planta, acabar afetando a estrutura da sua planta. E na questão do veículo que vai fazer o transporte das mudas, que vai rodar quase 3.000 km, a gente optou por fazer o contrato com essa empresa especializada em transporte de frutífera, um caminhão refrigerado, como vocês podem observar. É muito bom o caminhão, porque dessa forma, no caminhão refrigerado, o caminhão pode correr o risco de quebrar, o caminhão pode pegar algum acidente na pista, nesse trajeto até chegar lá, e dessa forma as mudas vão ficar aqui dentro desse baú, numa temperatura onde que o próprio motorista consegue regular e as mudas não vão sentir tanto. Então elas vão no carrinho, como vocês podem observar aqui dentro, e aí a gente tem mais estrutura na questão de
de um transporte mais adequado. E a gente vai fazer a montagem nos carrinhos para vocês verem como que vai ficar bem organizado e com uma estrutura muito melhor, adequado para o transporte. E agora, pessoal, a gente vai montar aqui a forma que as mudas é colocado dentro do carrinho para vocês verem como que fica a estrutura e como que fica um trabalho muito bem feito, preservando a qualidade das mudas e lembrando que essas mudas vão percorrer um longo caminho. Cada carrinho aqui, ali já tem um montado, mas em si a gente vai usar só a parte baixa, poderia usar a parte superior, mas a quantidade que tem dá pra gente trabalhar só a parte de baixo. Se fosse uma quantidade maior, a gente poderia aumentar, que caberia tranquilamente. Aí como pode observar, ó, o saquinho onde que tá indo as mudas, fica as mudas muito bem travadas. Na distância percorrida, tem estradas que são boas, estradas que são ruins. Então, quanto mais movimento nessa muda no trajeto, mais você acaba afetando a parte da estrutura na muda, que ainda é muito sensível. Então, dessa forma, dentro de um carrinho já destinado para essa questão de transporte frutífero, a sua muda tem uma qualidade muito superior a se a gente tivesse pegado e colocado ela, um exemplo, para fazer esse percurso de quase 3.000 km num caminhão que não tem essa estrutura, ou num caminhão onde que a gente fosse colocar essas mudas no assoalho, num carga aberta, onde que poderia bater no vento e tudo mais. E como você vai vendo, ó, na montagem ela fica travada, ó. E além dela ir travada, a gente tem a segurança que a gente não vamos misturar as variedades que está indo cada carrinho, ou misturar as variedades dentro da carga. Quando o produtor descarregar isso daqui lá, ele sabe que aqui é apenas variedade margarida, porque a gente tem um carrinho apenas dessa variedade identificado. Então isso aqui traz mais tranquilidade para você, produtor. E finalizando a montagem, 54 cada carrinho, unidade. E olha a estrutura que fica, muito bem justo. A muda identificada, nada no percorrer pode danificar ela. E agora, para finalizar, a gente passa apenas um stress aqui só para garantir. Aqui, ó. O uso do stress no carrinho é mais para fazer uma segurança da muda, que ela não vai tombar, mas lá dentro ela já ia travada já. A gente deixa essa abertura aqui, se não tivesse um refrigerado ali, não fosse um baú preparado, não poderia ir inteiro estrechado, senão você acaba abafando a muda, mas como que ele vai numa certa temperatura, então aqui não tem problema. E esse é o resultado que fica o carrinho depois de montado. No baú do caminhão, a gente já tem alguns carrinhos posicionados já, e olha como que ele fica travado. Ó. 4 um lado do outro, depende da configuração do caminhão ou da quantidade de carrinho que vai, mas ele fica travado dessa forma. Um baú, como vocês podem olhar, refrigerado, uma boa estrutura para fazer esse transporte de muda nessa longa distância. Ele vai ser refrigerado, ele vai subir na temperatura entre 20 a 25 graus aqui dentro, uma temperatura ambiente para as mudas de abacate. E aqui dentro, elas estão bem seguras, elas vão na temperatura ideal, e olha o resultado para vocês verem. Dessa forma, pessoal, sempre lembrando que todo tipo de projeto que a gente vamos trabalhar na cultura do abacate, vamos trabalhar em cima da característica do produtor. Essas mudas estão saindo do estado de São Paulo e indo para o Pará. As mudas foram feitas aqui porque dentro do estado de São Paulo é onde você encontra mudas certificadas e de qualidade que vão dar resultado no seu plantio. Lembrando que
a questão da boa qualidade da formação da muda, ela representa 50% do sucesso do seu pomar. Começou com mudas de má qualidade, o seu pomar lá na frente vai dar problema e não tem como consertar isso daí. Então o produtor que está investindo numa muda dessa de alta qualidade, sendo uma muda com toda a rastreabilidade, com toda a documentação que essas mudas já tem na questão de o produtor fazer o cultivo dela, produzir ela da forma correta, então a gente não pode correr o risco de colocar num simples carregamento e dar qualquer tipo de problema durante essa viagem, porque é uma viagem de longo percurso. Já finalizado o carregamento, e agora eu vou mostrar para vocês como que a carga fica dentro do baú. Já está feito o carregamento, já travado com os carrinhos todos aqui dentro, como vocês podem observar, bem fixo e seguro. Uma ração feita, e vem ver de perto aqui para vocês verem como que fica um trabalho muito bem feito na questão do transporte, na questão da segurança dessas mudas até no destino final. Agora vai tudo no ambiente refrigerado, na temperatura ideal do abacate, e dessa forma a gente tem uma melhor qualidade não só da muda, mas depois lá na frente na formação desse pomar. E lembrando, se você quer fazer aquisição de mudas para o seu pomar comercial de produção de abacate, mudas certificadas como essa daqui, é só você mandar um e-mail para a gente, tá na descrição do vídeo. Mudas certificadas, mudas de qualidade. E se você tem interesse de conhecer um pouco mais a fundo a cultura do abacate no segmento comercial, é só você também entrar em contato no e-mail que está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um conteúdo mais diferente do que a gente sempre traz aqui, mas a importância do transporte também vale muito a pena para você, produtor, observar e trabalhar da forma correta. Até um próximo vídeo e toda honra e glória a Jesus Cristo.